Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Stitcher. Stitcher não, no Spotify. E através desses aplicativos você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Eu sou o Marcelo e comigo está de volta a Luciana. Oi. E a Sibila. Salve. Que estava perdida e foi encontrada, estava morta No e voltou a quadrante viver. alfa, ela estava perdida no quadrante alfa. Sibila, alguma... Alfa não, delta, né? Delta, Sei lá, delta. já errei tudo já. Alguma novidade? Estou preparando um episódio sobre Voyager. Que foi cobrado, mas não vai ser o que vocês estão pensando. Não vai ser um episódio sobre a série. Não vai ser um episódio sobre a série. Vai ser um episódio sobre outras coisas que vai ter a série. Mas deixa pra lá. Então a gente não faz. Vai ser sobre a sonda Voyager. Ele acha que não vai ser sobre a série, né? Vai abrir assim ele tá achando. Ele tá achando, né? Vai Verdade. abrir. Ele acha que ele Ninguém vai falar de coisa. Voyager. Vai abrir com aquela narrativa do Carl Sagan e terminar. Né, acabou, pronto, foi bom. A gente pega aquele é um LP, né? Que foi na Voyager 1 e 2, né? Uhum. Você pode comprar aquele LP, versão vinil, não versão de ouro hoje, né? Mas ele existe pra você comprar. Sibila, tem alguma novidade no seu blog pra divulgar? Por favor, torçam pelo meu caramelo. Meu gato está internado. Ele vai passar por uma cirurgia amanhã. Então, muita energia positiva pro meu bebê. E mandem frilas, porque eu preciso pagar as contas do veterinário, que tá brabo. É o segundo gato internado em cirurgia nos últimos 30 dias. Vixe. Tadinhos. O Givanildo foi o primeiro. Os gatos. O que aconteceu foi que eles pegaram uma gripe. E aí, assim, eles se curaram e tal. Só que no Givanildo começou a surgir pólipo dentro do ouvido. Uhum. Levamos na veterinária, ela falou, vamos tratar com antibiótico, com remédio, vai limpando, etc, etc. E não adiantou, ele cresceu, até que o bicho quase teve uma sepse. Vixe. Aí nós levamos no veterinário, indicaram ele pra nós, eu falei, vamos mudar de médico, porque não tá adiantando. E ele é cirurgião, né, especialista nisso e tal. E aí levamos e ele falou, peraí, ninguém sugeriu fazer uma cirurgia pra tirar isso? Eu, não, a gente tava tratando com remédio, que foi o que a veterinária disse. Ele ficou doido, ele falou, você tá maluco? Nossa. Internou ele na hora e ele ficou uma semana internado, a gente foi visitar e tudo. Ele passou por 6 horas de cirurgia e ficou surdo, né? Ele perdeu a audição. Mas ele cauterizou todos os pólipos, né? Tampou o canal do ouvido, por isso que ele ficou surdo. E ele falou, o pólipo estava chegando no cérebro do gato. Vixe. É um absurdo terem deixado crescer tanto. Essa veterinária, desculpa, mas ele ficou doido com a própria colega, né? Uhum. Aí estamos limpando, tal, tem que cicatrizar ainda, porque ele estava com quase uma sepse, né? Beleza. Aí o caramelo começa a passar mal. Ele começa a ter convulsão, ele tá com infecção, de novo, pólipo, só que na garganta, vai ter que arrancar dente. Ele é diabético, tem que acertar a insulina, enfim, tem sido aí 25 dias complicados. Então, e pelo menos ele tá sendo muito bacana, ele tá facilitando o pagamento, etc. Ele tá sendo um anjo mesmo, mas caramba, né? Os gatos já são velhos. Os dois devem ter por volta de 12 anos, porque eles eram de rua, né? E o caramelo viveu muitos anos na rua antes de ser adotado, então isso também deixa muito debilitado, né? Aí ele tá lá internado, vai operar amanhã a partir das 2 da tarde, né? Tamo aí na torcida pra ele se dar bem, porque eu tô morrendo de medo. Tô morrendo de medo. Então, mandem energias positivas e frilas, preciso de frilas. Pra pagar o VET, né? Porque ninguém merece. Façam parte da tripulação da Capitã. Tem link lá pro... É no Colabora? Você tem? No Padrim. No Padrim. Tem um link do Padrim lá. Deve ser padrim.com.br/Momentum Saga? Eu acho que não tem nem ponto, é tudo junto. Então, peguem lá um nível. É bom que a partir de R$15 você recebe o newsletter da Capitã, que é uma delícia ler toda vez. Então vamos quando lá. As pessoas leem, né? Porque eu fico tão chateada às vezes. Eu sei quando as pessoas abrem a newsletter e a pessoa não estava abrindo. Não estava abrindo, né? Como assim? Por que você assina se você não abre o negócio, cara? Que coisa. Tudo bem, tá apoiando, o blog tá funcionando, fico muito feliz, agradeço, né, o apoio, mas, gente, lê, fico com tanto carinho, tenho tanto trabalho, lê. E tem os livros também, né?
E tem os e-books. Aliás, eu preciso ler o último. O último, qual que é o último? Ai, como Da vida ordinária? Uma vida menos ordinária. Uma vida menos ordinária, que é da mesma tripulação de Deixa as Estrelas Falarem. Que legal. Que eu fiquei brava com ela quando ela terminou o livro, que eu queria saber mais e achei que o livro terminou muito cedo. Escreve mais, inferno. Então, eu já matei todo mundo do coração no prefácio, né? Que eu falo que a Amaterasu foi destruída. E agora você tem que ler pra saber. Então, eu preciso ler essa aí. Gente, vale a pena, assim, indico... Eu fiz até uma, como é que fala? Uma indicação lá na Amazon, quando eu li Deixa as Estrelas Falarem, mas briguei com ela pessoalmente, porque achei o livro muito curto. Enfim. Prometo que eu escrevo coisa mais rombuda só pra você. Isso mesmo. Pode deixar. Assim que eu gosto. É isso aí. Vamos lá. Já que a gente tá falando tanto de LP e viagem no tempo... E fita cassete. E fita cassete, né? Que série de ficção científica, autor ou programa de TV nunca usou viagem no tempo para criar problemas técnicos e éticos para os protagonistas, né? Curiosamente, a viagem no tempo em si não é explorada como enredo, e sim usada como um veículo que nos leva até a aventura. E como viagem no tempo é um dos elementos científicos mais teóricos que existe em ficção científica, vamos cobrir mais ou menos como ela funciona ou como ela não funciona. Acho ou que não é mais vamos como cobrir. não funciona, né? Porque... bagulho é louco. Então, se a gente for começar pelos clássicos da ficção científica, a gente já começa por um dos velhos homens brancos da UFC, que é o H.G. Wells, com o livro A Máquina do Tempo. Esse livro, ele criou os termos máquina do tempo e viajante do tempo. E o livro, ele inclusive é um marco na literatura, porque ele introduz o conceito de uma viagem no tempo sem recursos fantasistas, como sonho, poção mágica, um transporte involuntário, visão, pó mágico, etc, 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 que era muito usado em outros livros que tratavam de viagem no tempo. Então, aqui nós temos um mecanismo, nós temos uma máquina, ela não tem o seu funcionamento explicado, né, mas traz uma explicação racional para a viagem. O Braulio Tavares, que é escritor de ficção científica, estudioso de ficção científica, ele explica no prefácio que o livro ele consegue se manter inovador não exatamente na parte mecânica, mas na parte científica, em que o viajante explica as 4 dimensões e a possibilidade de alguém viajar entre elas com facilidade. A Máquina do Tempo é um livro pequeno, menos de 100 páginas, cerca de 84 páginas na versão original, você lê bem rápido. No Brasil, a edição mais recente é da editora Suma, é uma edição bem bonita, com capa dura, tem prefácio e tradução do Braulio Tavares e tem ilustrações, se eu não me engano, acho que são originais do primeiro volume, né, do volume original. Então, no enredo, você tem um cientista da era vitoriana, na Inglaterra. O narrador é apenas o viajante, nenhum personagem tem nome, é o médico, é o editor, é pela profissão, eles não têm nome, e esse viajante descreve num jantar formal que o tempo nada mais é do que uma 4ª dimensão, que pode ser atravessada como quaisquer das outras dimensões físicas, e promete aos seus convidados que no próximo jantar ele terá viajado no tempo, e vai voltar para contar tudo para eles. Uma semana se passa e no outro jantar ele acaba se tornando narrador dessa história incrível, extraordinária que ele vive. É curioso que o viajante no tempo de The Time Machine não vai pro passado, como quase sempre acontece em história de viagem no tempo, né? Ele vai pro futuro distante. Ele ativa a máquina dentro de sua casa e aí ele vê a casa sendo demolida, depois virando uma floresta e por aí vai. Aí ele para no ano 802.701. E aí então que ele decide sair da máquina e explorar as redondezas, né? Ele conhece os Eloi. A primeira coisa que ele encontra é uma raça de pequenos humanos que vivem em comunidades e estruturas... tipo assim, as comunidades estão em estruturas ultrafuturistas, mas claramente deterioradas. Sendo nobre e inteligentíssimo homem, vitoriano, naturalmente, né? Naturalmente superior, como ele é, o viajante no tempo desiste de tentar se comunicar com as criaturas, com os Eloi, por causa da falta de disciplina mental, essas palavras do próprio H.G. Wells, por falta de disciplina mental e falta de curiosidade dessas criaturas. Só que ele observa, notando que eles têm uma dieta frutífera e eles morrem de medo do escuro, particularmente sem lua nova. E ele não entende por quê. Ele se descobre depois no livro. Depois de alguns dias explorando essa Londres futurista, né, e sem traços de qualquer outra civilização,
Ele volta pra onde deixou a máquina do tempo e descobre, pro próprio horror, que ela sumiu. Só que, assim, claro, ele sendo um astuto homem branco da era vitoriana, ele conclui que ela pode ter sido arrastada de lá por algum grupo para dentro de uma estrutura que tinha ali perto, que tinha portas gigantescas. Ele eventualmente descobre que os ladrões são uma raça chamada Morlocks, que é um outro tipo de gente que habita os subterrâneos. Então ele explora uma das muitas entradas para esse submundo, descobre uma civilização que preda os Eloi da superfície. Por isso que os Eloi têm medo do escuro, porque os Morlocks, eles têm medo da luz, então eles atacam à noite. Logicamente, o viajante conclui que os pacíficos e calmos Eloi são a evolução das classes nobres humanas, e os selvagens Morlocks, que parecem com macacos, são a evolução das classes trabalhadoras humanas. Ai, que babaca. Quando começa isso, ele chega a essa conclusão e se fala, pô, filha da puta, que racista, né? Só que depois ele inverte, tudo bem, ainda é desastrado pra caramba, mas o H.G. Wells, ele inverte essa lógica, ele fala assim, como as classes nobres da nossa sociedade não precisavam trabalhar e não tinham estímulo, eles viraram os Eloi, que são covardes e não têm interesse intelectual. Tipo assim, é meio enviesado, assim, é esquisito, mas enfim, ele, de qualquer forma, né? Um homem da era vitoriana, você acha que é um fruto do tempo dele, não tem o que dizer. Exatamente. Ele eu sou superior, olha que fodão que eu sou, eu tenho a máquina do tempo. Olha, vai te catar, meu. Agora, ele até pode ter tentado arrumar, né, com essa tirada aí, mas ainda assim, os Morlocks é visivelmente racista, né? Não, a emenda saiu muito pior que o soneto. Sabe? Não tem nem o que dizer, né? É indefensável. Mas no filme não tinha isso, tinha. No filme, eles mostram os Eloi e os Morlocks. O Guy Pearce, né? No filme eles mostram os Eloi como... Mas tinha uma versão anterior, não tinha? Desculpa te interromper e já interrompendo. Tem, que é um grande clássico. Tem, né? Antes desse. O Guy Pearce, esse com o Guy Pearce é uma segunda versão desse filme, né? Nesse do Guy Pearce... Mas eu só assisti o do Guy Pearce. Eles colocam os Eloi como gente pelada, que mora na floresta, tipo Tarzan. Isso. E os Morlocks como descendentes de metaleiros, né? Com o Jeremy Irons pálido, né? Bom, é um livro curtinho. Eu acho que o Guy Pearce se machucou feio nesse filme, né? Ele quebrou a costela numa cena de luta. Tomou umas pancadas lá. Uau. Porque ele não queria usar dublê. Apanhou. E peraí, a seguradora deixou? A seguradora nunca deixa os atores não usarem dublê. Você tem que ser um cara que nem, tipo, o Tom Cruise, por exemplo, que é dono da seguradora pra deixar ele fazer as instantes. Mas ainda assim, o pessoal se machuca. Em Mad Max Estrada da Fúria, a Charlize Theron quebrou o nariz do Max lá, o fulano lá, que esqueci o nome dele. Quebrou o nariz. Credo. É uma curiosidade, o diretor do filme se chama Simon Wells. Isso, exato. Eu tenho um post no blog, 10 coisas que você não sabia sobre é verdade. a máquina do tempo. O link vai Por isso que eu lembrei. Não é novo, né? Por isso que eu lembrei do lance da costela, que ele se machucou, tomou porrada. Legal, vou colocar na show notes pro pessoal dar uma letra lá depois. Bom, como é um livro curtinho e é fácil de achar, inclusive tem ele de graça no original em inglês, no Projeto Gutenberg, eu não vou mais narrar o resto do livro aqui, vou parar a narrativa aqui. Eu cobri as primeiras páginas do livro, tudo isso acontece nas primeiras páginas. Acontece muita coisa, o Viajante do Tempo descobre mais um monte de lugares legais naquele futuro distante e entra numas enrascadas. Então eu recomendo ler o livro. Como eu falei, a Sibila falou que era o quê? 84 páginas? Você lê um dia. A versão, assim, a versão original, né? 84. Se você quiser o livro da Suma, eu recomendo bastante, aliás, porque o Braulio, ele dá uma contextualizada no tempo em que o H.G. Wells escreveu, que é para você não sentir tanto estranhamento, né? Ele é um livro do seu tempo, da sua época, querendo ou não, então... né, bota uma lente aí para você enxergar melhor o livro, porque é o que a gente comentou, ele vai ter suas tiradas racistas, supremacistas ali, não tem jeito. A primeira adaptação foi de 1960, o livro é de 1895, aí em 1960 teve o primeiro filme, e esse segundo com o Guy Pearce é de 2002. E ao contrário do livro, o cientista tem nome, né, é o Alexander Hardegen. Whatever. Ok, É o Guy Pearce, cara. É o Guy Pearce. É que no livro eles põem um interesse romântico pra motivá-lo. No livro não tem interesse romântico. No filme, você quer dizer, filme, né? No filme
Né, no Tem a filme mocinha tem a que morreu, mocinha, morre a moça, a namorada dele, e aí ele... Não tem isso no livro. Não E tem o isso. Ele filme resolve. se passa em Nova York e não em Londres. Ah, é verdade, É verdade. verdade. Né? Tem uma diferença. Tem o romance, tem o holograma da biblioteca também, que não existe. O líder dos Morlocks também não existe na trama original. Tem uma série de diferenças aí. Mas eu acho que o principal, que é o lance da máquina, isso está preservado. Então, você pode assistir o filme na boa. Que o núcleo, né, o cerne da história tá lá. E eu não sei, eu assisti há muito tempo, então não sei se ainda, se hoje assistindo se preservaria, mas o efeito, né, dele indo para o futuro, assim, a casa desaparecendo e subindo floresta, é muito legal, assim, no filme, né? E aquele é igualzinho o livro, do jeito que eles descrevem, eles fizeram. Mas enfim, uma cena legal do filme. Mas ele não conseguiu alterar a linha do tempo, né? Porque ele foi pro futuro e, enfim. Não. Ele vai para 800 mil anos no futuro, tem umas aventuras lá e volta para contar a história. Curiosamente, é o tipo de viagem no tempo que é o tipo de viagem no tempo que é teoricamente possível, né? De acordo com a teoria da relatividade. Se você acelerar o suficiente, você vai avançar no tempo mais rápido. De fato, é assim que o GPS funciona. Satélite de GPS, estando no espaço e viajando a milhares de metros por segundo, eles desincronizariam com os relógios dos receptores aqui no solo. Então, se não fosse pela teoria da relatividade, o GPS acumularia... Uma vez eu calculei, eu acho que dá 8 metros a cada dia de erro, assim. Ou 16 metros a cada dia, eu não lembro. Eu sei que tava muito à toa, não tinha nada pra fazer e fiz essa conta. O nerd desocupado é uma desgraça, né? O primeiro trabalho literário que menciona a viagem no tempo para o passado é Memoirs of the 20th Century, do Samuel Madden. No livro, publicado em 1733, o narrador recebe uma série de cartas vindas do futuro, mais precisamente dos anos 1997 e 98, escritas por embaixadores britânicos dessas datas, relatando as condições políticas, sociais e religiosas do futuro. O modo como essas cartas chegam do futuro nunca é explicado. O narrador simplesmente assume que é o seu anjo guardião. Ah, meu Deus do céu. Uma série, cara. Aquele filme A Casa do Lago tem essa premissa, né? Carta do futuro. Ah, é. Verdade. Não é? É. Keanu Reeves? Quem que tá no futuro? Eu não lembro mais. Não lembro, não. Não assisti esse filme, na verdade, mas eu sei a história. Não. Quem tá no futuro é a Sandra. É a Sandra. Ele tá 2 anos atrás. Não, eu fiquei com uma raiva daquele filme. Porque como assim a primeira coisa que ele não pede pra ela é o resultado de todos os Super Bowls dos próximos anos pra ficar rico, encontrar que ela tá rico? Não, ele não pensou nisso. Mas nem todo mundo é o bife. Ou eu pediria um resultadinho da Mega Sena, hein? Eu pedia, na moral. Não precisa ser todas, só uma Mega Sena. Não precisa ser todas, pode ser uma só. Mega Sena da virada, fechou, cara. Tá aí, perfeito. Não sei por que ela não pediu. Pois é. Mas agora, quem porque é que era o viajante no tempo? O que é? Quem era? Eu acho que a cachorrinha era viajante no tempo, né? Porque toda vez que era o tem cachorro, uma mudança... Eu acho que era o cachorro. É. Ele é o agente do tempo na história. Tinha uma série, não tinha, que o cara recebia um jornal do dia seguinte ou da semana seguinte com o gato lá? Morning Edition. Era o gato que trazia o jornal do dia seguinte pra ele. Do dia seguinte, né? E era uma Olha aí, mais um animal do tempo. Tá vendo? Uxi, tá vendo um padrão aí, né? A série começou meio como bem-humorada, mas ela terminou super dramática. Sabe, começou a ter umas tragédias, umas coisas meio drama. Eu não assisti tanto, assim. Era muito divertido. Pra acompanhar tudo, assim. Lembra daquele Meia-Noite 1? Meia-Noite 1 também era legal, né? Que era no futuro. Você ficava dando saltos, voltava pro mesmo dia, lembra? Aquele filme. Sabe o que eu não tenho vontade de ver aquele filme de novo? Porque toda a motivação do cara de mudar o tempo é porque ele tá apaixonado por uma moça. Eu tenho uma preguiça disso. É bobagem. Marcelo não é romântico, vocês viram, né? A única motivação dele é pinto. É porque é um filme de mulher, entendeu? Tem o filme com Mas eu gosto do lance dele ficar pulando no tempo. Sim, né? Muita série de científica tem isso. É meio que o feitiço do tempo, né? Porque ele lembra. Eu tava lembrando de feitiço do tempo que tem isso também. E tem Você fica repetindo. Nossa, todas as séries já fizeram isso, né? É, exatamente. Star Trek, Stargate, todo mundo fez. Inclusive, nossa, esqueci o nome do último Star Trek, caramba. Em Discovery? Discovery, né? Discovery fez um episódio maravilhoso, inclusive. O melhor. O melhor episódio.
E tem O mais tracker, né, de todos. Tem um filme nacional que é com o... Como é que ele chama, gente? O Capitão Nascimento. Como é que ele chama? Wagner Moura? Wagner Moura, Tem um filme... Brasileiro do Futuro? É esse? Acho que É o Brasileiro do Futuro que chama? O Homem do Futuro? O Homem É do uma coisa Futuro, assim. o Homem do Futuro, acho que é. Acho que tá na Netflix, Que inclusive. ele volta Ah, várias Netflix, vezes, inclusive, é engraçado aquele filme. Mas também é porque ele tá apaixonado pela moça. Tipo, a motivação é a mesma. Agora, tem um filme que não só não tem namorico, como os dois protagonistas são tipo de gente que nunca viaja no tempo. São dois negros. Tem na Netflix. São dois garotos, dois adolescentes nerds, uma menina e um menino, que descobrem a maneira de voltar no tempo. E Achei que ele ia falar que era Bill e Ted. Não. Como é que chama? Eu cheguei a... Deixa eu ver aqui na lista da Netflix. Eu cheguei a assistir alguns episódios. Tem o Star Trek Primeiro Contato, né? Primeiro Contato. Ah, o próprio Jornada das Estrelas. O da... Como é que fala? Da baleia. Da baleia também. Ai, a baleia. Adoro aquele filme. Não. Detesto aquele filme da baleia. Eu sempre falo, Mas- Marcia, não, o filme da baleia não, cara. Eu gosto justamente por causa de uma discussão que a gente teve uma vez no Holodeck, que Star Trek tá cheio de filme que você tem um homem em busca de vingança. E o da baleia não é. Não é. Eles têm só uma missão. É o né? filme que, de todos os filmes de Jornada das Estrelas, eles lucram o mesmo tanto. Você pega o box office, né, e ajusta para a inflação, dá tudo o mesmo tanto. Jornada das Estrelas 4 foi o filme mais lucrativo de Jornada das Estrelas. E o interessante é justamente isso que a Sibila falou. O único ato violento que existe no filme é quando o Chekhov cai do navio, mas é um acidente. É. O filme não tem violência, ele não tem vilão, não tem pancada, né? É uma aventura. Você não tem um homem em busca de vingança, um homem irritado, brabo, em busca de vingança. Nesse ponto eu critico muito os filmes da nova geração comparado com a série clássica. Vamos pegar a série clássica. Primeiro filme não tinha vilão, era um fenômeno astronômico. Segundo filme, ok, tinha um Khan. vilão super clássico. Só que o Kirk e o E Khan... tinha o peitão do... Mas o E Kirk... o peitão. os é, o peitão do É. coisa. Do... Mas o Kirk Ricardo e o Montalban. O Kirk e o Khan não se encontram, eles não trocam soco. É só Por na incrível nave que com nave. pareça, Pois né? é. Pensando no Kirk, tipo... Jornada 3 é o único que tem um vilão clássico, que é o Christopher Lloyd, e o Kirk vence ele chutando a cara dele. Aí depois 4 também sem vilão. 5 não tem um vilão. E 6 também o Kirk enfrenta o vilão nave com nave. Não tem soco, não tem pancadaria. Quer dizer, 6 filmes, um vilão é derrotado com porrada. Aí você pega a nova geração. Primeiro Contato, vilão derrotado com porrada. Insurrection, vilão derrotado com porrada. O que não é a cara do Picard de jeito nenhum, né? Nem um pouco. Pois é. Eu lembro daquela cena que ele derruba. Você quebrou suas navezinhas, moça. Com a Audrey Verdade. como é que é? Muito bom. Primeiro Contato, é. Que ele fica meio puto, assim, dá um... Offrey Woodward. Ela já tinha ganhado o Oscar naquela época ou ela ia ganhar o Oscar ainda? Não sei. Mas eu sei que eles... Cara, foi a pessoa perfeita pra confrontar Ela é o Picard. maravilhosa nesse filme. É. E Eu ela gosto muito ela dela. é do futuro, né? Enfim, quer dizer, ela é do passado, né? É, do nosso futuro, do passado enfim, dele. ela é mais sensata que ele, né? É. E ela Enfim. bota um senso na cabeça do Picard, né? Maravilhoso isso. Aliás, assim, esse filme, o que me incomoda nele é que eles voltam com uma facilidade, quer dizer, se eles quiserem podem enviar historiador pra qualquer época do mundo e fica com aquela pataquada de, ai não, porque a primeira diretriz temporal e etc. Os caras viajam no tempo o tempo inteiro. pô. Sim, a tecnologia de viagem no tempo já é conhecida desde a série clássica. Eles não vão por causa dos impedimentos da, sei lá, do que? Tem a primeira diretriz temporal, não sei. Até Enterprise fez viagem no tempo, cara. Então, que, mas que é antes da série clássica, teoricamente. Mas eles fizeram sem Deep querer. Space Nine, naquele episódio excelente dentro da Enterprise original. Ou também muito verdade bom. também. Ou aquele lindo que é quando o Cisco fica preso ao filho Uhum. naquele acidente. Ah, mas aquilo não é Sim. bem viagem no tempo. Bom, né? Porque vai pro futuro e volta, enfim, É. sei lá. É um acidente no tempo. É. Mas O Dark Beyond the Stars poderia ser também aquele episódio do Benny Russell? Não acho seria que exatamente sim. viagem no tempo, seria? Eu colocaria como adjacente, assim, na caixinha do lado, assim. Porque tem uns que são super óbvios, como Time Zero, né? Que é o final... Uhum. É o final da quinta temporada e começo da sexta, né? Que eles encontram a cabeça do Data com uns 300 anos de idade. Ah, esses episódios são da hora. Ele é muito bom, muito bom.
A nova geração tem muito episódio de viagem no tempo que são muito legais. A Deep Space Nine faz mais viagem dimensional, né? Vai pro universo espelho. Que é uma bosta, né? Vamos concordar que puta merda. Aí eu ficava com preguiça um pouco de A viagem, quando você tem uma viagem entre dimensões, isso conta dentro do trope do viagem no tempo ou não? É outra coisa? Não, eu nunca vi alguma coisa que usa esse enredo e que você sempre que você volta, assim, onde você tava? Passou, sabe? Tipo, o tempo parece que passa ao mesmo tempo nas duas dimensões, o que não precisa, né? Você pode ter tempo de voltar tempo. no passado do universo espelho. Assim, eu não sei de um enredo em que eles misturaram as duas coisas. Stargate tem episódios ótimos de viagem no tempo quando dá um erro no portal, né? Verdade. É sempre quando eles voltam pra 69 é incrível. Aquele episódio é maravilhoso. Stargate, depois que fechou... Como é que chamava o portal? Stargate Universe? Não, Stargate Command, não era? É o portal do MacGyver. Nunca, aquele jamais será outra pessoa. Sempre será o MacGyver. A montanha, lá, a central de operações, Stargate Command. Isso. Então, eles tinha o site da MGM, né? Que você pagava lá $3, $2 por mês e tinha acesso. Você fechou o site. Ah, meu Deus. Isso quer dizer que as 3 séries voltaram pro Hulu. As 10 temporadas de Stargate, as 7 temporadas de Atlantis e acho que 3 de Universe estão no Hulu. 5 de Atlantis, 10 de SG-1 e 2 de Universe. Eu já acrescentei na minha watchlist. Falando em viagem no tempo, né? Ele vai ouvir LP e assistir Stargate. Agora tá faltando pra eu comprar na minha coleção as 3 temporadas de Sequest. Nossa, gente! Pô, essas séries podiam entrar, né, nas Netflix da vida, porque, cara, é uma nostalgia. Eu tava lembrando aqui, Babylon 5 tem um arco inteiro de viagem no tempo. Na verdade, você chega no final da série, tudo aconteceu por causa de uma viagem no tempo, né? Sim. Na terceira temporada, com o Sinclair. Exatamente. Só que, assim, é uma história complicada pra caramba, cara. Você tem que assistir fazendo anotações, pra você lembrar das coisas que acontecem com a viagem no tempo. E Babylon 5 foi muito inovadora na época, justamente por trazer esse conceito de que você não podia perder um episódio. Porque se você perdesse, tinha uma fala lá na primeira temporada, né, que justificava aquele episódio lá na terceira. Pra época em que ela foi lançada, era muito inovador, né? O melhor exemplo desse foi no piloto, em que aqueles... Como é que chama aqueles embaixadores lá que são dos Shadows? Lá, como é que chama a raça? Que ele dá a mão... Shadows. Os Shadows. Tem a cena em que alguém entra na mente dele. Não, é Vorlon. Os Vorlons. Que aí eles esticam uma mão humana. Você fala, que porra é essa? Esqueceram? Cometeram algum erro na produção? Não, mas uma temporada depois isso volta. Tipo assim, como é que você envenenou eles se eles são energéticos, né? Nossa, essa Babylon 5 é muito boa. É uma pena que eles nunca vão... muito bem amarrada. É uma pena que eles nunca vão fazer o remake. Remake, assim, a remasterização... Porque ela foi uma das primeiras séries que usou CG, usou pesado. E aí, uma vez, alguém calculou que você custaria o preço da série de novo, de cada episódio de novo, para refazer o CG. Então, tipo, a MGM nunca mais vai tocar nisso, infelizmente. É uma pena. Então, vamos voltar aqui. Nos séculos 16 ao 19, as viagens no tempo, geralmente, elas envolviam alguém indo dormir e acordar num futuro distante. Tem algumas exceções, como tem um livro, um conto, né? Chama Missing One's Coach, Anachronism, que foi um conto publicado anonimamente, a gente não sabe quem foi que escreveu, na Dublin Literary Magazine, em que o protagonista cochila esperando por uma carruagem, né? Que é o coach, e acorda 1000 anos no passado, no mesmo lugar. Mas geralmente o pessoal dorme e acorda no futuro, assim. Essa técnica do sonho era muito comum, né? Como você não podia explicar, não tinha como explicar a viagem no tempo, aí a pessoa dormia. O sonho da sultana, por exemplo, é assim, ela dorme e acorda num sonho. Até hoje a gente tem essas histórias. Como é que chama aquele filme com o Keanu Reeves, em algum lugar do passado? Que ele dorme no hotel e acorda... Keanu Reeves. Viajei, Christopher Reeves. Nossa, que é um livro do... Como é o nome? Oh, meu Deus, é baseado num livro. Do mesmo autor do Eu Sou a Lenda. Qual é o nome dele? Richard Matheson. Richard Matheson, isso mesmo então, é o mesmo autor. O livro dele. Minha irmã adorava aquela musiquinha, tocava no piano. Deve estar tocando até hoje. Minha mãe ama esse filme. filme. Em algum lugar do passado.
Em algum lugar do passado. É um livro, na verdade. Eu não sei se foi publicado aqui, mas é o mesmo autor de Eu Sou a Lenda. Quem diria, né, cara? Pois é, E cara, tem- nada a ver. Kate Leopold. Kate Leopold é uma Que os história caras de viagem no tempo, é despencam de verdade. cima de um negócio e cai É numa ponte, né? Ele no cai numa futuro, é ponte- isso? Ele cai numa ponte, ele é vitoriano e aparece aqui. Não, na verdade o cara volta no tempo pra dar uma olhada e ele vê o cara em cima de um prédio lá, sei lá, que E ele acha ia que ele vai pular se da matar. ponte, né? Que ele ia Aham. pular e corre atrás porque ele acha que ele vai se matar e acaba caindo aqui. Aham. E aí ele não quer pegar o cocô do cachorro, porque. Aquela cena que a gente lembra, né? Mas enfim, o Wolverine não quer pegar o cocô do cachorro. Tem história também, como a que a Frances Stevens escreveu, The Heads of Cerberus. Os caras viajam no tempo depois de inalar um pó mágico. Era um pó que veio, como que era? Das pedras do purgatório. Um pó branco. E aí eles saltam no tempo, 200 anos no futuro. É muito comum isso em algumas histórias. Você tem um componente meio sobrenatural e aí a pessoa, puff, né? Aparece no tempo, volta, vai lá pro futuro ou pro passado. Que nem quando na primeira história, né? Que, enfim, que é considerado... Que tem um MacGuffin. Que tem uma MacGuffin, né? Pra viajar no tempo, que é o The Clockwork That Went Backwards. Escrita por Edward Page Mitchell. Que era um relógio, né? Foi publicado em capítulos no New York Sun em 1881. E, na verdade, a gente não é uma ficção científica, mas não tem explicação. É um relógio e o relógio é mágico, entendeu? Ele vai pra trás e as pessoas voltam no tempo. Que nem aquela série Voyagers dos anos 80, não sei se você lembra, que era um cara e um garoto que viajava... Voyager é outra coisa. Voyagers. Que ele viajava no tempo com... Ele tinha como se fosse tipo um relógio de pulso que tinha uma luz vermelha e uma luz verde. A luz vermelha que tinha uma coisa errada. Não sei o que é isso, não. E a luz verde era quando eles tinham consertado. Tipo assim, tinha uma coisa errada com a linha do tempo e eles viajavam pra consertar. Eles sabiam que tinham consertado quando a luz ficava verde. E tem um episódio em que o Thomas Edison desmonta o relógio, que tá curioso pra saber de onde é que vem essa luz. Então ele desmonta o relógio e fala assim, eu não consigo explicar. Aí você descobre que o viajante do tempo, ele também não sabe como é que funciona. Ele tem um relógio, mas ele não sabe como é que funciona. Mas o Thomas Edison restaura o relógio. Ai, que susto. Fica preso pra sempre. Vocês não lembram dessa série? Não, eu lembro de uma que tinha um túnel do tempo. Que acho que chamava túnel do Nossa, tempo. eu lembro muito pouco desse... Tipo, passava na Record, assim, era um negócio obscuro que já era velho na época que passava, Sim, né? teve um filme que é um longa-metragem que deu origem à série. Frases que a gente nunca mais ouve. E tinha Quantum Leap também, que era também explicação científica, né? Era uma sala que o Scott Bakula ficava e ele teleportava para outros corpos. Ele não ia fisicamente, só a mente dele ia. Não, esse... Ai, agora eu já não lembro mais. Mas acho que esse do túnel do tempo era um túnel mesmo. Era um assim. túnel fisicamente que eles andavam. Preto e branco, assim, que tinha uns círculos. Eu assim. lembro, verdade, eu lembro, né? eu lembro dessa série. Só que Quantum Leap, no final, o último episódio, eles meio que estragam. Porque, assim, é um mistério. Por que o Scott Bakula tá preso? Por que ele fica pulando pra lá e pra cá? Aí, no último episódio, ele se teletransporta como ele mesmo por um bar. E quem que é o ator? É um ator super famoso, assim, que fez Deus. Tipo, Deus era o dono do bar. E é por isso que ele fica pulando pra lá e pra cá. Porque Deus escolheu ele pra ele consertar o tempo. Tipo, eu detesto quando o filme ou a série começa uma explicação científica e termina mágica, ou começa uma explicação mágica e termina científica. Decida-se. Faz uma coisa logo de uma vez, né? É. Até então, essas histórias eram meio conto, né? Umas coisinhas curtinhas, coisa serializada em revista. A máquina do tempo é que realmente popularizou a coisa. E sedimentou, né? Essas histórias de viagem no tempo como sendo podemos chamar de um subgênero, né? É praticamente um subgênero de ficção científica. Porque, meu Deus, quanta gente já trabalhou com isso, socorro. E comédia já usou viagem no tempo, romance já usou viagem no tempo, tudo quanto é tipo de outro gênero usa esse plot, né? Esse enredo. Bom, e acaba mexendo muito com a questão de coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez, de voltar no tempo e consertar erros do passado, ou ter uma nova chance. Eu acho que o grande apelo da viagem no tempo é isso, né? E tem umas histórias que então, são... em Kate Leopold, o cara volta só pra observar. O primeiro cara que volta. Tá, o primeiro cara. Tem uma história em quadrinho que eu recomendo que chama Ivar Time Walker, que é da Valiant Comics, em que o Ivar, né, que é o terceiro... São 3 irmãos, os 3 irmãos Anipada.
Cada um tem um gibi diferente. Um é o Eternal Warrior, o outro é de Archer Armstrong, que é um bêbado imortal, e tem o Ivar, Time Walker, que ele, no mesmo acidente que deu os poderes para os irmãos, ele descobriu que existem pontos no tempo e no espaço que você pode atravessar e andar para outros lugares no tempo, como se você estivesse saindo de um cômodo e entrando no outro, sabe? Uhum. Então ele mapeou isso e ele passa a vida andando pela história do mundo e testemunhando as coisas. E assim, a história começa quando ele resgata uma moça e a moça fica obcecada em querer impedir assassinar Hitler, né? E aí a história é super complicada, mas tem uma hora que ela encontra Hitler adolescente e não sabe que é ele, e ela fala uma merda pra ele e ele fica revoltado, assim, agora você acabou de criar Hitler. Ela fala, como assim? Aí ele explica. É porque a viagem no tempo naquele mundo, o tempo é imexível. O próprio fato do Ivar estar viajando pelo tempo faz parte da história da linha do tempo. Uhum. Então ele pode andar pra lá e pra cá e fazer o que ele quiser. E tem uma hora que essa menina fica revoltada, velho. E ela decide que ela vai tentar impedir que o pai dela seja assassinado. Só que ela falha várias vezes. Então ela tem um bar nos anos 50 em que ela encontra consigo mesma 20, 30 delas, assim, cada uma tentou de um jeito e falhou. E elas se encontram pra trocar figurinha e ver se alguém consegue, sabe? É uma história muito boa, chama Ivar Time Walker. Eu acho que tem na Social Comics no Brasil. Procura no site Social Comics, que é de quadrinhos. Eu acho que tem lá, Ivar Time Walker. Mas isso é muito comum, né? Tipo, parece que as pessoas viajam no tempo só pra ter certeza de que elas não vão conseguir mudar nada, né? Isso é normal. Tem um livro recente chamado Recursão, do Blake Crouch. Ele foi publicado agora, foi lançado agora, uns tempos atrás aí, em janeiro. É que janeiro foi tão longo, né? Faz tanto tempo, né, janeiro? Durou os 800 mil anos da máquina do tempo, foi janeiro. E o Recursão, ele tem um jeito muito peculiar de se viajar no tempo, manipulando as memórias. E eu não posso falar muito, porque senão eu entrego o spoiler da história. Mas, cara, é aquele livro mind-blowing, assim, você... meu Deus! Só que tem um detalhe, cada vez que você faz isso, que você viaja no tempo, não é só você o afetado, você afeta todo mundo. Uhum. Pensa o desespero de você ver a linha do tempo mudar, você tá inserido nela e, né, tipo, peraí, mas que realidade que é essa? Onde é que eu tô? É mais ou menos o mesmo enredo do... aquele livro da Úrsula, The Loath of Heaven. Gente, foi lançado há pouco tempo pela Morro Branco. É esse aí, que eu tô esquecendo o nome pra caralho, que eu não me lembro. Eu vou colocar na show notes. Que se fosse como é que fala? YouTube, a gente falava, vai estar escrito aqui, assim, né? Vai estar escrito aí. Vai estar escrito aqui. Ele foi publicado há pouco tempo, numa capa que brilha no escuro, é muito legal. Você bota ela embaixo bota ela embaixo do abajur e apaga a luz pra você ver que lindo que é. Sério, você faz isso todo dia, né? Faço isso todo dia. A curva do sonho. A curva do sonho. Bom, também você tem uma certa fusão aí de linhas do tempo e de realidades. Cara, o nosso cérebro não tá pronto pra um negócio desse. Bom, e com isso a gente conseguiu muitas histórias de viagem no tempo, né? Tem tanta história de viagem no tempo que não dá pra listar aqui, como a gente costuma fazer com esse tipo de episódio. Ou quando a gente cobre um tema ou cobre um lugar, né? O que a gente vai fazer agora é olhar para alguns clichês, já que a Luciana puxou aí o clichê. Nós vamos falar de alguns usados nas histórias de viagem no tempo mais comuns. Quer começar, Luciana, já que você já puxou um aí? Já que eu comecei, né? O primeiro que é esse que os protagonistas voltam no tempo, ou viajam no tempo, vê a merda que eles fizeram, né? E voltam para tentar impedir alguma mudança, enfim, que eles fizeram. E aqui acaba acontecendo é que eles ou contribuem para esse futuro que estão tentando impedir, ou simplesmente não conseguem fazer nada para mudar, né? E aí, o filme The Adjustment Bureau desconstruiu esse clichê, e é o enredo inteiro do filme o efeito borboleta, né? O cara fica voltando, tentando mudar e não consegue nada. Curiosamente, o Exterminador do Futuro usava esse clichê. A Sarah Connor descobre que o filho que ela ainda não tem vai ser o líder da resistência no futuro. Ela não tem namorado, mas no fim do filme já tá grávida do futuro John Connor. No segundo filme ela lida com isso novamente, né?
a direção que ela toma na vida e como ela criou seu filho são um resultado direto do conhecimento que ela tem do futuro. Porque ela sabe do futuro, ela meio que prepara esse futuro para acontecer, né? Eles esculhambam os clichês depois nos outros filmes para poder ter outros filmes, mas nos 2 primeiros ninguém pode mudar o destino, nem mesmo as máquinas, né? Tem um final alternativo do segundo filme que mostra ela velhinha gravando a história da vida dela. Não sei se vocês viram isso. Não. Depois eles abandonaram o final, optaram por aquele final aberto, né, em que você só vê a estrada e ela narrando, mas mostram um futuro em que eles impediram, né, o levante das máquinas. Ela tá velhinha, o John Connor é um senador, e aí tá ela narrando para um gravador tudo que ela viveu. E aí mudaram de última hora até para deixar aberto para ter outros filmes, né? Uhum. Mas o final do segundo era esse. O John Connor era um senador, eles impediram o levante das máquinas e ela tá velhinha narrando a história dela. Tem fotos, se vocês jogarem a Sarah Connor velha e Old Sarah Connor e tal, tem ela com a maquiagem pesada de velha gravando. Eu prefiro o final que deixaram mesmo. Eu acho que não ia ter muitos outros filmes depois, né? Se tivessem deixado dessa forma. Acabava ali, né? É. O que, de repente, não era uma coisa ruim, né? Bom, Apesar de que eu tô querendo ver aquele esse Gênesis, último aí, mas enfim. misericórdia. Não, Gênesis, misericórdia. Que bosta é aquela? O que é aquilo? São 3 filmes em um, né? Porque é tanta explicação que para explicar cada arco do enredo tinha que ter mais um filme. Porque, meu Deus. A gente pagou 99 centavos pra assistir aquele filme, você lembra? Eu aluguei lá na casa dos seus pais no celular e transmiti pra televisão. Foi caro. Gastou muito pra ver esse filme. Gastou a grana, Gastou muito. Uma variação do você não pode mudar o futuro vocês já mudaram o futuro. Então, nesse os protagonistas vão pro passado e entendem como o futuro deles está daquele jeito. Tentando fazer a linha do tempo ficar um pouquinho melhor, eles acabam contribuindo para o futuro de onde eles vieram. É o clichê usado nos outros filmes de O Exterminador do Futuro. Então, as ações da Sarah e do John não impedem a ascensão das máquinas, eles apenas jogam mais para frente, né? O terceiro, especialmente, é assim, né? Tudo que os heróis fazem nos filmes apenas contribui para que aquele futuro aconteça, querendo ou não, de um jeito ou de outro. Apesar deles usarem vários outros clichês para justificar a existência dos outros filmes, então um exemplo que se encaixa nesse clichê do você já mudou o futuro é os 12 macacos. De Volta para o Futuro usa o clichê em situações que não envolvem o enredo principal. Então o Marty, ele introduz o conceito dos skates em Hill Valley, influencia o Chuck Berry a compor o Johnny B. Good e estimula o funcionário da lanchonete a entrar para a política, né, que ele seria o futuro prefeito. Então são coisas que já existiam na linha do tempo do Marty quando ele saiu da linha do tempo dele e que continuam lá quando ele voltou. São um paradoxo, né? Porque o enredo inteiro do filme envolve justamente mudar eventos do passado para criar um futuro diferente. Então, sei lá, tava muito igual, né? Ele saiu na sorte grande, na verdade. Mas se deu bem. E tem a versão desses 2 clichês em que os protagonistas conseguem mudar o passado, ou mudar o presente, ou mudar o futuro, e criam paradoxos que eles depois têm que consertar. Uma coisa que sempre acontece nas histórias é a revelação de consequências que eles não previam e agora tem que virar no tempo de novo para consertar as coisas. É o que De Volta para o Futuro usa a trilogia inteira. E eu vou acrescentar aqui um filme de 1980 chamado O Nimitz Volta ao Inferno. No filme, o Martin Sheen, que trabalha para o Department of... DOD, né? Department of Defense, nos Estados Unidos, ele é mandado por um bilionário misterioso para embarcar no porta-aviões Nimitz. Uma desculpa lá, eu não lembro que ele tem que fazer uma inspeção, alguma coisa assim. Ele desconfia, acha que ele é muito estranho, mas vai porque estão mandando ele, né? O porta-aviões, então, entra numa tempestade que transporta eles para 1941, poucos dias antes dos japoneses atacarem Pearl Harbor. O Nimitz, obviamente, tenta mudar. O Nimitz é o capitão, né, do navio. Não tem dúvida, ele tenta mudar a história e tenta impedir o ataque. Só que eles falham. E no processo, eles perdem um piloto de caça. Cai um avião e ele fica preso numa ilha lá. De volta ao presente, o Martin Sheen descobre que aquele bilionário misterioso é o piloto que foi derrubado no passado, que virou bilionário usando o seu conhecimento de 40 anos do futuro, que mandou o Martin Sheen embarcar no Nimitz porque ele sabia que o personagem dele ia afetar o passado do jeito que ele se lembra. Quer dizer, já estava escrito nas estrelas.
É uma mistura dos dois clichês, né? Quando o Martin Sheen existe, não tinha aquele passado. Só que tinha, porque o cara mandou ele pra garantir que aquele passado ia acontecer. Porque senão aquele passado não teria acontecido. Quer dizer, ai, minha cabeça. The Orville tem um negócio assim, né? The Orville? Qual Lembra que tem... The Orville tem um episódio que eu esqueci o nome da moça, gente. Verdade. A comandante Grayson. Que a comandante Grayson, ela... O que acontece? Que ela sabe que o casamento vai dar errado. Eles teleportam ela de quando ela tá na faculdade ainda. Ela tem um acidente lá coisa, e ela volta ao passado e ela resolve, porque ela sabe que o casamento não vai dar certo, ela resolve não ter o primeiro encontro com o... E aí, por causa disso, o universo tá uma merda. Tudo virou um inferno, porque eles não tiveram o primeiro encontro. Foi um episódio duplo, não foi? Foi. Foi um episódio muito bom. Duplo. Bom, e tem as tentativas de impedir que o futuro seja mudado. Geralmente o vilão vem do futuro para mudar a linha do tempo e os nossos heróis precisam impedi-lo. Podemos dizer de novo que o Exterminador do Futuro usa esse clichê também. Aliás, o Exterminador do Futuro usa todos, né? Porque, é verdade. É o Exterminador dos clichês, né? O vilão vem ao passado para alterar o futuro e os heróis do futuro mandam alguém para impedir que o futuro fique ainda pior e acaba comendo a mãe dele. Mas enfim, é o enredo... Mas não é? Esse é o melhor enredo, eles que lutem, né? Tipo, todo mundo passado se fode aí. Exatamente. É o enredo de um monte de filme e episódio de Jornada nas Estrelas. Em primeiro contato, os Borg voltam no tempo para mudar o futuro e a Enterprise precisa ajustar as mudanças dos Borg e impedi-los de fazer o futuro ficar ainda pior. Em Generations, Picard usa o Nexus para voltar no tempo e impedir que a destruição do planeta aconteça. Todo o enredo de The Edge of Tomorrow, que é muito bom, envolve isso. Os heróis voltam no tempo para impedir que os vilões vençam. Edge of Tomorrow é com o Tom Cruise e como é que ela chama mesmo? Esqueci o nome dela. Eu vivo esquecendo o nome dela. Que ela tá ótima naquele filme, enfim. Aliás, fun fact, assim, né? O Tom Cruise tá discutindo com ela para fazer uma continuação daquele filme. Gente, esqueci o nome dela completamente. Vê aí o nome dela. Que é a Rita Vatraski, não é? Vrataski. Eu não que sei. É a personagem dela, né? Isso que eu tô falando. Sim, E aí, fun fact, assim, quando ela fez eu vi um vídeo, enfim, nada a ver sobre isso, que ela fez esse filme e ela falou, pô, se eu vou ser uma Marine e tal, lutadora fodástica, eu tenho que malhar e construir alguns músculos e tal, né? E ela contratou lá um personal trainer, que eles fazem isso pra ganhar músculo e tal. E tem uma cena que ela tá fazendo flexão de braço. E aquela cena, quando ela tava fazendo a flexão de braço, quando No Limite do Amanhã, o nome do filme. Quando a Brie Larson... quando a Brie Larson foi chamada pra fazer a Capitã Marvel... Ela falou, eu quero aquele cara. Eu quero o cara que treinou ela por causa daquela cena dela fazendo a flexão de braço. Enfim, fecha parênteses. Inclusive, quando foi preciso refilmar as cenas, precisou usar dublê, porque ela estava grávida. Em algumas cenas tiveram que fazer com dublê. A Emily já estava grávida, chamaram o pessoal de volta, vamos regravar essa merda aqui. Mas ela estava grávida. Emily Blunt, né? Emily Blunt. Emily Blunt é o nome dela. Bom, enfim, aí também é esse argumento de voltar para impedir a destruição que a destruição aconteça, também é o argumento do filme do Príncipe da Pérsia, com Jake Gyllenhaal. O vilão quer usar os poderes da adaga para voltar no tempo e impedir que ele salve seu irmão, que depois no futuro irá virar rei no lugar dele. Os heróis viajam no tempo para impedir que o futuro seja mudado. Tacaram um pó bronzer nos atores ali, ficou uma bosta, né, gente? Vamos concordar. Tudo bem. Ficou uma bosta. Whitewashing básico, né? É mais um exemplo de filme baseado em videogame que é ruim e o videogame é bom. Nossa, horrível. Assim, o Jake tá gostoso pra caramba, mas meu Deus, gente, tacaram um pó bronzer naquele povo, ficou horrível. Ficou horrível. Você comentando, né, de voltar no tempo e impedir de impedir que o futuro seja mudado, etc. É o mote do Enterprise, né, com aquela Guerra Fria temporal lá. Verdade, isso mesmo. Que eles abandonaram depois Eles tinham... Esqueceram um pouquinho depois. Eles tinham um enredo gigante, eles falam isso nos extras do DVD,
que eles tinham um enredo gigante dessa Guerra Fria temporal, mas aí depois desistiram. Falaram, tá muito complicado. chato, Tá muito complicado, vamos fazer uma série um pouco mais direta. Aí eles abandonaram. Ficou o Ataque dos Indy, continuou, né? Que foi a proposta da terceira temporada toda, né? Mas eles esqueceram a viagem, a Guerra Fria temporal. Poderiam ter deixado, porque ficou muita coisa sem explicação. Assim, ficou muita entendeu? ponta solta, né? Começa o arco e não terminam. Tudo bem, eu entendo que tinha um certo ressentimento geral da nação por conta dos atentados e tudo mais, mas justamente quando você precisava de um pouco de diplomacia e cabeça fria, eles me enfiam os índios lá, entendeu? Uhum. Sei lá, né? Eu preferia que eles tivessem continuado o caminho certo ali do lance da federação, né? De você descobrir tudo aos pouquinhos e tal, mas pô, bicho. Isso já me lembrou do clichê. De todas essas histórias aqui citadas, os protagonistas mantêm o seu conhecimento das mudanças que aconteceram ou, né, que poderiam ter acontecido. Aqueles eventos começam a fazer parte da história deles, mas tem o clichê de que quando eles mudam o passado, as suas ações, as suas memórias são apagadas, que é o que acontece no final de O Príncipe da Pérsia, né? No filme Esfera isso não acontece, mas no livro sim. No filme eles combinam de esquecer né? Esqueci. Assunto, né? O que aconteceu? Mas não é exatamente o que acontece no livro. Eu adoro o filme Esfera. Eu sou fã, eu adoro gostar de filmes que o pessoal odeia. Lucy, Esfera, eu adoro. Ion Flux, adoro Ion Flux. Então o filme, a galera odiou, eu tô gostando do filme. Mas o livro é muito bom. Eu lembro que eu lia Esfera, eu tava sozinha em casa na época que eu fazia faculdade à noite e chegava antes de dormir, eu lia lendo, assim, eu ficava ouvindo os barulhos, assim, do apartamento e falava, ai meu Deus do céu, sabe? Dava um medão, assim. É um livro tenso. Esfera foi Entrando o filme, na história. Esfera foi o filme que me fez jurar que toda vez que tiver um filme baseado num livro, eu vou ler o livro primeiro. Porque eu vi o filme primeiro. E nossa, tem nem comparação. Estragou o livro. Tem nem comparação. Não estragou, não. Eu acho que eu teria ficado muito mais fascinado com o livro se eu não soubesse o que ia acontecer. Não, Michael Crichton, né? Então, a gente é hashtag meio fã, assim. Sabe que eu não ligo mais para essa história de que porque o livro é melhor do que a adaptação, porque pipipi. Eu não ligo mais, sabe? Porque são duas mídias de formatos diferentes. Então, nesse ponto eu gosto. Quando o livro é inspirado, tipo assim, o filme usa o livro como inspiração, mas faz uma história diferente, eu gosto. É o caso da trilogia Bourne, por exemplo. A história dos 3 filmes não tem absolutamente nada a ver com os 3 livros. Pra você ter uma ideia, o vilão no primeiro livro é o Chacal. Sabe aquele o assassino? Do outro filme, A Hora do Chacal, não. Não. Tô brincando. No segundo livro, o Jason Bourne, ele tá velho, ele tá com 50 anos de idade e já não tá dando conta mais. E é quando a Marie é sequestrada, só que a Marie, nos livros, ela é uma agente do governo canadense. Então ela resgata a si mesma. Chega na metade do livro, o Jason Bourne chega lá em Hong Kong, onde ela tá presa, ela já se libertou, já matou uns caras. Você ganha histórias novas, né? Você ganha uma outra história. Você tem 6 histórias. Eu gosto disso. Eu gosto disso pra caramba. O livro Eu, Robô, que são a coletânea, né, do Asimov, o pessoal xingou o filme com Will Smith. Vocês lembram? Gente, é uma história inspirada numa história do livro. Não, na verdade não. De acordo com o diretor, o filme seria mais um conto inédito da coletânea. Que legal. Mas utiliza a doutora Calvin, que é quem tá contando a história. Sim, utiliza. Sim, mas a doutora Calvin tá em outros contos do negócio. Ele diz que, assim, as pessoas não entenderam que o filme não é uma adaptação do livro. Até porque não dá, são vários contos. Ele, na verdade, ele queria mostrar que aquele poderia ser mais um conto da coletânea, não dentro daquele universo, né? Legal. Dentro daquele universo. Eu não ligo mais para adaptação, porque são duas mídias diferentes. Eu acho que, entendeu? É tipo aquela coisa de você tentar comparar duas coisas que são muito diferentes uma da outra. Uhum. Se você quer comparar um livro com o outro,
Você quer comparar um livro com o outro? Beleza. Mas você querer comparar livro com filme, cara, entendeu? Uhum. Ou série, né? O caso o Conto da Aia, por exemplo. Não dá, são mídias diferentes. Sempre vai ser diferente. Sempre, E sempre. não tem o O mesmo pessoal tempo, né? xingou, Enfim. e o pessoal xingou porque não tinha o Tom Bombadil no primeiro filme do Senhor dos Anéis. Ainda bem, Velho, ainda vai bem te que não tinha. cantar. Ainda bem, o cara só se vê pra cantar naquela merda, entendeu? Aquela merda. Pô, Bom, tem também as histórias em que os protagonistas vão pro passado e ficam presos lá. Aí eles têm que decidir se eles vão viver suas vidas sem interferir em nada, né? E se eles vão alterar o futuro por estar lá ou não, ou se de fato mudar a linha do tempo com os conhecimentos que eles têm do futuro. É o que acontece tanto no livro quanto no filme Linha do Tempo, do Michael Crichton. Que o Michael Crichton não... Que clichê de ficção científica ele não usou, né, cara? Ele é maravilhoso. E o filme e o livro também são diferentes, assim, tem algumas coisas diferentes. Nossa, eu fiquei... Michael Crichton era médico de formação. Era. Ele trabalhou como médico? Porque, porra, como... Ele produziu a série R. Acho que no começo da carreira, né, ele foi, mas logo depois ele parou. Foi médico em algum momento? Porque ele só escrevia esse homem, cara. O primeiro livro dele é um livro de não ficção em que ele narra 3 casos especiais que ele pegou. Mas agora eu não lembro se era na residência ou se era na escola ainda. Depois ele escreveu, o primeiro foi o Homem Terminal, né? Homem que Terminal. é uma história médica, vamos dizer assim, né? Aí, enfim, aí abriram as portas e... O sonho do Michael Crichton era ser diretor de Hollywood. Tanto é que ele abandonou a carreira de médico rápido e foi escrever livros para virar filme. Ele chegou a dirigir um filme. Ele, apesar de estar acreditado ao John McTiernan, quem dirigiu o 13º Guerreiro foi ele. Uhum. Gente, mas nos Estados Unidos, você sendo médico, você enriquece fácil. Aqui não, mas lá sim. Caramba. Mas escolheu amor, a carreira errada. Ele gostava do amor, ele tinha amor pela cultura. Eu adoro... Dá bem pra nós, né? Porque eu adoro as histórias dele, adoro os livros dele, enfim. E uma vez eu escrevi um texto... A gente fez um estilingue especial quando ele morreu, lembra? Sim. Falando das obras dele. 2 episódios do estilingue. Foram 2 episódios de Michael Crichton. Onde é que eu tava? No Michael Crichton. Ah, sim. Acontece, em linha do tempo, né? Acontece a mesma coisa no livro Yesterday's Flight, de um cara chamado Martin Ellington. Só que tem 2 histórias ali. O povo que foi pro passado é um avião que entra na tempestade e vai parar milhões de anos no passado. E tem a outra história paralela, que é de um investigador no presente que tenta entender por que tem um pedaço da cauda de um avião enterrada no Death Valley por 65 milhões de anos. São 2 histórias que acontecem paralelamente. É um livro muito divertido. Você tem o que está acontecendo do cara completamente sem noção, tentando investigar isso no presente, e os sobreviventes do acidente de avião que estão 65 milhões de anos no passado. E você descobre que eles estão 75 milhões de anos no passado quando eles conseguiram posar lá no Death Valley, sobreviveram alguns, eles estão fazendo acampamento lá, e aí um cara volta e fala assim, vem cá ver o que é isso. Aí eles vão lá, tem um cadáver de um Tiranossauro Rex, aí cai a ficha, tipo, o quê? Aí eles passaram pelo Triângulo das Bermudas. Eu devo estar numa realidade alternativa, assim, porque eu passei nos Triângulos das Bermudas. Nós 2 passamos no Triângulo das Bermudas. Mas eu passei mais uma vez. Né? Então você já voltou. 2 vezes a mais, eu fui e voltei. Mas... Tem um episódio de Arquivo X no Triângulo das Bermudas, que também tem uma viagem no tempo, né? É o do projeto Filadélfia lá, do navio? O negócio da água pesada lá? É esse? Não, esse é na primeira... Esse é na primeira ou na segunda temporada. Esse outro é na 5ª ou 6ª temporada. Que eles voltam no passado. O Skinner é um agente espião. O Canceroso é nazista. Lembra? Não lembro. A Scully é agente americana. E eles se beijam. E ela dá um soco, dá um cruzado de direita na cara do Mulder. Esse episódio é maravilhoso. Tem os 3 mosqueteiros lá, os pistoleiros solitários. É divertidíssimo esse episódio. Ele vai pro Triângulo das Bermudas e aí ele acorda num navio que os nazistas acabaram de invadir. Gente. Então é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Que pras pessoas, pros atores, deve ser divertidíssimo, né? Porque você sai do personagem, faz outra coisa, deve ser muito bom. Eu lembro do episódio de Supernatural. Tem episódio de Supernatural que eles precisam conseguir a lança de Longinos pra poder matar Lúcifer. E aí como é que ele chama? O Cassiel teleporta, né? Eles pro passado pra dentro de um submarino que tá transportando a lança, né?
Esse episódio é bom. E o Sam e o Dean, ele fala o tempo todo awesome, that's awesome, né? E a palavra awesome quer dizer que você tá sentindo aquele furor, originalmente, a palavra quer dizer que você tá sentindo um furor religioso, né? Tipo, awesome. Né? E aí toda vez que ele falava, alguém falava assim, ele é religioso? Tem aquele episódio em que eles vão pro Velho Oeste pra pegar que o Dean cinzas da Fênix pra matar a Eva. Que o Dean vai pedir um uísque e se arrepende, porque é horroroso o uísque. E a prostituta do salão com a boca cheia de ferida, querendo beijar o Dean. E ele, ai meu Deus, socorro. O Sam, que não sabia, o Sam não sabia montar cavalo. É verdade. Ele todo duro. Aí o Dean fala, ai, coitado desse cavalo, meu Deus. Viagem no tempo em Supernatural é o que mais tem, né? É verdade. A hora que eles... Porque assim, Supernatural, a série em si, ela acabou na 5ª temporada. Você assiste da primeira até a 5ª, é uma série fechada. A partir é uma aberração. Isso, a partir da 6ª temporada, até agora, a 13ª, que eu acho que foi, eles decidiram se divertir. Até que os produtores originais saíram e eles falaram, vamos fazer... Qualquer coisa. Eles têm episódio de musical, eles têm aquele episódio em que o Dean fica morrendo a cada 5 minutos e o Sam tem que salvar ele, a cada morte esse ele lá. Esse episódio é ótimo, eu adoro esse episódio. E aí eles começaram a fazer esses episódios de... Porque eles pensaram assim, o que a gente não fez ainda? Começaram a fazer episódios de viagem no tempo, cara, e são ótimos. Você tem que assistir sem compromisso, Supernatural a partir da 6ª temporada, né? Total, tem aquele que o Castiel manda o Dean pra conhecer o pai dele. E ele convence o pai a comprar o Impala, lembra? Ah, sim. Tem quando eles vão pro futuro, o Dean vai pro futuro e vê o Croatoan, o vírus Croatoan em ação. Acho que foi o primeiro, né, que eles foram pro futuro. Foi. Começou, isso. Acho que foi o único, que eles não foram pro futuro depois. Depois foram pra até... Acho que foi acho que é só isso mesmo. Eles viajaram até pra outra... Eles viajaram até pra outra dimensão, né, cara? Aquela em que eles não tinham poderes, eles eram atores de uma série meio fracassada que ninguém conhecia. Cara, fantástico aquele episódio. Cara, tá muito bom esse episódio. Como diz o Marcel, que a gente não fez ainda. Mas aí a gente tá falando também de séries, histórias que lidam com a existência de uma linha do tempo só. Mas e quando as histórias criam uma realidade alternativa, né? Se os personagens conseguem voltar no tempo e mudar algo, ao voltarem pro presente eles se pegam na realidade nova. Mas a realidade antiga ainda existe e talvez eles nunca consigam voltar para a realidade. O J.J. Track é ótimo, usa esse argumento para criar novos filmes de Jornada nas Estrelas, né? Porque, né, timeline já era, né? Esquece inclusive, tudo. Rola um lamp shading desgraçado a hora que eles se dão conta de que é uma nova linha do tempo, que eles explicam pro público, né? Tipo assim, olha, já que vocês não entenderam, eu vou explicar, né? A série The Dark Tower, do Stephen King, também explora o protagonista, explorando diferentes linhas do tempo, né? Agora, uma reclamação que eu sempre tive em Viagem no Tempo, eram sempre os homens, né? Eram sempre homens viajando no tempo. Pode pegar nos livros, a própria trilogia De Volta para o Futuro, o próprio Exterminador do Futuro. Então você sempre tinha um cara viajando no tempo, né? De uns anos para cá, especialmente aqui no Brasil, foram publicados 3 livros ótimos para quem quiser ler Viajantes no Tempo Mulher, que é o Kindred, com a Otávia, né? Esse é aquele caso de viagem involuntária, né, que a gente comentou no começo, que ela não tem controle nenhum da viagem, ela simplesmente volta, né? Tem a Connie Willis, ela foi lançado aqui pela Suma, o livro do Juízo Final. Tem uma viajante no tempo, a Kivrin. Eles nunca dizem como é o mecanismo, mas tem uma máquina que envia as pessoas para o passado. São historiadores licenciados que voltam no passado para investigar, né, eventos históricos. E a Kivrin vai para o auge da peste negra. Ixi. Nossa, é só lasqueira. O livro é incrível. Tem uma edição lindíssima em capa dura aqui no Brasil. Então, quem gostar de Viagem no Tempo, se joga nesses 2 livros. Quem quiser um young adult, um jovem adulto, na Dark Side tem a trilogia completa da linha da trilogia Cronos, da Risa Walker. A Risa Walker, ela ganhou com o primeiro livro, sabe aquele prêmio Kindle de literatura que a gente tem aqui no Brasil? Novos autores conseguem um contrato se você ganhar esse prêmio. Lá fora esse prêmio já existe há muito tempo e ela ganhou esse prêmio com esse livro. Você tem uma adolescente
E foi o que a gente falou agora há pouco, de que você não tem uma existência, uma linha do tempo só. O livro já começa com uma linha do tempo alternativa, ela já foi alterada, só que a menina não sabe. E você tem uma agência no futuro chamada Cronos, que envia historiadores para o passado. Então eles têm um medalhão com um componente especial que faz a viagem. E você tem que ter o gene do viajante do tempo. E a menina volta, acaba se tornando involuntariamente uma viagem no tempo, porque apagam os pais dela. Vixe. Nossa. Se ela tirar o medalhão, ela deixa de existir. Uhum. Né? Então, assim, tem os seus componentes de história de adolescente, né? A menina só pensa no olho do boy, no cabelo do boy, no cheiro do boy, no bafo do boy, etc e tal. Mas eu achei inovador isso. É uma adolescente, é uma menina. Uhum. Ela tem 17 anos e ela agora vai ter que consertar as várias linhas do tempo, porque tem um malandrão lá alterando as linhas. Tem um episódio de Deep Space Nine em que eles voltam no tempo, eles vão pro nosso futuro e o passado deles, acho que 2100 que eles vão. E a Dax, ela fica justamente revoltada no episódio porque ela tá presa na casa de um cara lá, não consegue sair, não consegue fazer nada, enquanto que o Cisco tá se fudendo lá, porque no final o Cisco tem que se tornar o insurgente lá, ele muda a história, né? Ele vira o cara. Como é que chama esse episódio? É porque o cara eu morre, tô lembrando, mas Sim, não tô lembrando o nome. Esse episódio. Eu sei que eu adorei o fato de que a Dax é uma figura de ação. Ela quer participar e ela não consegue sair da casa do cara. É muito bom. Porque senão ela resolvia em 2 minutos. Dar uma porrada em todo mundo e ficava tudo por isso mesmo. Tava resolvida o negócio. Bom, ok. De modo algum a gente esgotou esse assunto aqui, mas só que a nossa intenção não era cobrir tudo o que há desse vasto tipo de enredo da ficção científica. Nosso objetivo foi chamar a atenção para a existência dele como enredo e como clichê também, porque agora você vai notar quando as séries e filmes e história em quadrinhos que você lê. E olha que tem sugestão de leitura dá com pau nesse episódio. É. Bom, vamos encerrar esse episódio então sem alterar a linha do tempo, né? Você acha as show notes deste episódio em terceiraterra.com/holodeck/Frankenstein. Não, mentira. Não, viagem no tempo. Barra viagem no tempo. Lá tem os links para as nossas fontes de pesquisa e também os links para os livros que citamos aqui na Amazon brasileira, na Amazon norte-americana, na Saraiva e no Book Depository, que é a mega livraria da Inglaterra, hoje subsidiária da Amazon, que manda livros sem frete para qualquer lugar do mundo, inclusive o Brasil. A Terceira Terra ganha comissão pelas vendas através desses links, então ajuda aí a gente. Também te convidamos a assinar a newsletter da Terceira Terra. É um e-mail por mês e basta colocar seu e-mail na caixa que tem entre as show notes e a seção de comentários ou ir em terceiraterra.com/newsletter. O Holodeck também está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas e quem sabe até nos escrever algumas linhas de resenha. Isso ajuda o podcast a aparecer em buscas e em sugestões, e aí podemos ser ouvidos por mais pessoas que curtem ficção científica como você. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional. Computador, encerrar programa.